Bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje, amanhã e sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos aqui para concretizar a nossa quinta aula do curso de Bibliologia. Este curso é fruto de um projeto empreendido por mim, não é? Chama-se Projeto Pastoral Vamos Teologar, um projeto que é apoiado pela Igreja Assembleia de Deus Eclésia Missionária, onde o pastor presidente é o pastor Henrique, a qual me acompanha. Eu sou acompanhado por uma igreja, eu não sou um missionário solto, eu não sou um missionário independente, eu não sou um missionário rebelde, eu tenho igreja, eu tenho família. Eu sou sim acompanhado por uma igreja, não só no aspecto pastoral, mas no aspecto da oração, no aspecto social, enfim, eu estou amparado pela igreja. Existe a igreja e o meu pastor, e um copastor também chamado irmão Ivanildo, missionário Ivanildo. Eles são os meus pastores, são as pessoas que me acompanham pastoralmente falando, e sou também acompanhado através de orações de outros irmãos, de outros amigos, né, que eu tenho por aí afora, dentro e fora de Sobral, no mundo evangélico. Queria dar um abraço especial também, além do meu pastor Henrique, copastor Ivanildo e os irmãos da Igreja Eclésia Missionária. Queria também saudar em nome de Jesus Cristo o nosso querido pastor Gentil e sua esposa missionária Paula. Os dois têm empreendido um trabalho fantástico na Igreja de Sobral, através de umas lives missionárias nas caladas da noite, e é uma beleza, está sendo uma bênção, viu? Parabéns não só a eles, mas a outros pastores também em Sobral, que estão nesse intuito de transmitir a palavra de Deus através de lives ou vídeos, onde a função, o objetivo é alcançar almas para Jesus. Mas voltando para cá, por que eu falei que sou acompanhado da igreja? Porque muita gente pergunta, ei, você é de qual ministério? Ei, você está fazendo um trabalho independente? Não, não estou fazendo um trabalho independente. Aliás, eu não acredito em nenhum missionário, em nenhum presbítero, que quer que seja, que faz trabalho isolado da igreja, trabalho independente, sem comunhão com o pastor. Essas pessoas que fazem trabalho por aí, sem a bênção do pastor, na base da rebeldia, eu não deposito crédito nenhum. Aliás, crente que racha a igreja, não tem meu apoio de jeito nenhum. Esse negócio de rachar a igreja não é de Deus. O preço é caro, é caríssimo. Portanto, eu sou sim acompanhado por uma igreja, eu tenho a bênção pastoral do meu pastor, e é assim que tem que ser, ok? Bom, meu irmão e minha irmã, vamos sem muitas delongas. Hoje a quinta aula, que é fruto do projeto Vamos Teologar, o curso de Bibliologia. Esse curso está concretizando na sua quinta aula, só que esta aula vai ser dividida em duas partes, a parte A e a parte B. A parte A dedicada aos livros apócrifos do Antigo Testamento, e a parte B vai ser dedicada aos livros apócrifos do Novo Testamento, certo? Então já fica logo avisado. Na próxima aula nós teremos uma quinta aula, sendo que na parte B. Hoje é a parte A. Mas, como de costume, não poderia deixar de existir, eu vou dar de entrada, de bênção, essa passagem bíblica que aqui está contida no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, né? Capítulo 5, versículos de 17 a 19. Repetindo, Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. O que está escrito, Antônio? Está escrito isso aqui. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo, que até que passe o céu e a terra, não será omitido nem um só i, ou j, conforme algumas traduções, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto,
que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Que bênção, que palavra maravilhosa. Essa palavra, por que eu usei essa palavra como ponto de fundo, como pano de fundo para a nossa aula de hoje, a nossa quinta aula, na parte B, onde o assunto é sobre os apócrifos do Antigo Testamento. Porque, minha gente, naquela época, já tinha pessoas, fariseus, saduceus, os religiosos da época, que tinha a Torá, tinha as escrituras dos profetas, né? Tinha toda o Antigo Testamento lá, na religião mosaica, né? Mas eles começaram, através das interpretações deles, e os acréscimos nos seus comentários, os Talmudes, etc, 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 começaram a deturpar, a mudar, a adulterar o sentido das escrituras. É por isso que Jesus diz que ele não veio revogar, abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Jesus Cristo é o cumprimento do que está escrito na lei e nos profetas. Lembre-se que desde o começo eu tenho acentuado fortemente, de que Jesus Cristo é o centro das Escrituras, é o ápice da revelação das Escrituras. A maior revelação das Escrituras chama-se Jesus Cristo, né? Então, nesse aspecto, Jesus é o centro, ele é o ápice da revelação, e ele é o cumprimento da lei e dos profetas, o que estava escrito lá, o que está escrito aqui. O fato é que Jesus deixou bem claro, porque era isso que os fariseus estavam fazendo, era isso que os saduceus estavam fazendo, era isso que os sacerdotes religiosos do templo, os escribas, faziam. Eles, com seus comentários, com suas leis particulares, começaram a mudar a escritura, começaram a desvirtuar, a desviar o foco das escrituras para entrar nas tradições humanas, nas mitologias humanas, nas inventices, nas invenções, nas fábulas humanas, e daí a pessoa seguiu os ensinamentos dos fariseus, saduceus, religiosos da época, os escribas, na verdade, não estavam seguindo os ensinamentos contidos nas escrituras, nos ensinamentos nas escrituras da lei de Moisés, e nem tão pouco dos profetas, mas sim, segundo a mentalidade dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época, cuja religião, o único objetivo era lucrar, ganhar dinheiro em cima do povo, em cima da desgraça do povo. Tanto é que existia um comércio dentro do templo de Jerusalém. Era um comércio, principalmente nas festas. Lá havia mesa de cambista, havia um verdadeiro, um mercado, uma sem-vergonhice lá dentro do templo. Lembra-se que Jesus entrou lá e expulsou um bocado de sem-vergonha, ladrões que estavam usando a fé para roubar do povo, para se lucrar do povo. Jesus expulsou à base do chicote. Desculpe, à base do chicote. Todo mundo se lembra disso, não é? E hoje, minha gente, não é muito diferente, não. Tem pessoas adulterando o conteúdo das escrituras, seja através de interpretações, ou seja através de más traduções bíblicas. Olha, minha gente, o que tem de traduções bíblicas péssima. Tem gente aí traduzindo a Bíblia à torta direita, do seu bel prazer, para ganhar dinheiro, para poder suavizar o pecado de muita gente, porque muita gente quer inverter os valores. Nós estamos numa sociedade que está sofrendo o maior ataque de inversões de valores. O que é isso? Pessoas querem transformar o certo no errado e o errado no certo. E para isso tem gente usando as traduções bíblicas, falsas traduções, péssimas traduções, traduções feitas, traduções de quintal, entendeu? Para induzir o povo ao erro, para induzir o povo a viver uma coisa que a Sagrada Escritura não aprova. E é isso, minha gente, que eu estou chamando a atenção.
Na verdade, nós temos no cânon de uma igreja, né, de um segmento religioso, de um segmento do cristianismo, 6 livros ou 7 livros a mais, conhecidos como livros deuterocanônicos. Eles começaram a surgir a partir, não é? A partir do Concílio de Trento. Eles entraram oficialmente nessa igreja como uma segunda lista de livros inspirados por Deus, chamado de deuterocanônicos. Mas só que nós sabemos que esses livros deuterocanônicos, tidos por essa igreja como inspirados por Deus, não são inspirados por Deus, não foram inspirados por Deus, de maneira nenhuma, nem aqui e nem na China, entendeu? Na verdade, esses livros deuterocanônicos, nós chamamos de apócrifos do Antigo Testamento. Esses livros trazem doutrinas que vai contra o restante das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, não é? Nós temos livros, como por exemplo Macabeus, não é? Que esse livro, principalmente o segundo Macabeus, se eu não me engano, capítulo 12, traz lá recomendações a uma prática que vai contra a Bíblia, a oração pelos mortos, não é? Dando base à doutrina do purgatório, quando na verdade a doutrina do purgatório não existe, é uma doutrina folclórica, é uma doutrina fabulosa, né? A base de fábulas, é uma doutrina de misticismo, é uma doutrina inventada, entendeu? Ah, mas esses 7 livros ou 6 livros da Bíblia que existe no cânon do romanismo, eles já eram lidos na comunidade judaica, só que esses livros pertenciam à comunidade samaritana, não é? Os samaritanos tinham costumes diferentes. Os samaritanos adulteraram as escrituras, não é? Fato é, mas também, Antônio, você está sendo radical demais, porque esses livros, eles eram lidos, não é? Eles eram lidos, sim, mas tem um porém. Ah, mas esses livros tinham uma versão hebraica, porque hoje a versão desses livros deuterocanônicos, esses apócrifos do Antigo Testamento, só existe na versão grega, na versão da Septuaginta, não existe na versão hebraica. Ah, mas existiam. Se existiam, cadê? Eu particularmente acredito que existiam realmente os originais, não é? Desses livros deuterocanônicos, esses apócrifos do Antigo Testamento tinham uma versão hebraica. Só que, porém, isso muita gente fala, muitos eruditos afirmam, que na passagem, na tradução dos originais desses livros apócrifos em hebraico para a versão grega, houve adulterações, houve uma péssima tradução, houve colocações, arranjos, não é? Dentro desses livros que não dá para engolir, não é? Tanto é que a comunidade judaica rejeita esses livros apócrifos, né? Esses livros paralelos que na Igreja Católica Apostólica Romana figuram como deuterocanônicos. A comunidade judaica rejeita. Por quê? Porque o judeu, esses livros, eram lidos lá na comunidade da Samaria, os samaritanos, né? Mas se existia uma versão hebraica, essa versão se perdeu. E se existe uma versão hebraica, na hora que passaram para o grego, com certeza alguém meteu o dedo e adulterou as escrituras. Adulterou, está fora. Adulterou, não tem sentido colocar como inspirado por Deus. E que adulterações são essas? São de cunho doutrinais. Porque assim, um livro, para ser considerado inspirado por Deus, no caso um livro bíblico, ele tem alguns critérios. Primeiro de tudo, na época, no Antigo Testamento, eles tinham que ser de língua hebraica. Segunda coisa, eles tinham que ser compostos ali na redondeza, não é? Na circunstância ali. Terceira coisa, eles tinham que ter fidelidade, harmonia com o restante das escrituras, harmonia doutrinária, né? Além da harmonia da língua, tinha que ter harmonia doutrinária. É aí que o bicho pega.
Não é nem porque foram escritos, surgindo na versão grega, não. Porque se tivesse surgido na versão grega, porém, mantido fidelidade ao restante das escrituras, da lei e dos profetas, maravilha. Só que, lá pelas tantas, se você ler os livros apócrifos do Antigo Testamento, você vai notar, você vai verificar, entendeu? Vai perceber desvios doutrinários de abalar o céu. Portanto, não tem sentido a gente admitir esses deuterocanônicos no nosso cânon, porque não é que os judeus não aceitam, não aceitaram. Nós seguimos o cânon judaico. Por que não aceitaram? Principalmente porque não foram escritos na língua hebraica, beleza. Podia ter sido escrito na língua grega? Podia, beleza. Mas só que quando parte para a harmonia doutrinária, aí você vê que é uma distância muito grande. Outra coisa, desculpe, eu queria dizer para vocês que do último livro, se eu não me engano, Malaquias, né? O último livro da Bíblia, Malaquias, do Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, houve um período intertestamentário. Que período é esse? Um período onde não se verifica nenhuma escritura, nenhum escrito referente às coisas sagradas, inspirado por Deus. Houve um período, um tempo intermediário, um intervalo de tempo, vamos dizer assim, entre o Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento. De lá não se tem nenhum escrito referente às Sagradas Escrituras. Se teve, talvez teve nos originais. Esses apócrifos existiam na versão original? Talvez. Se existiram, não é? Beleza. Se foram traduzidos mal tradução. Então, tchau, tchau. Não é? Bom, 400 anos mais ou menos, se eu não me engano. Entendeu? E o fato aqui quais são esses livros que tem lá na lista deuterocanônica, que figuram deuterocanônicos na lista desta ala cristã, e que nós, evangélicos e os judeus, não aceitaram no seu cânon oficial do Antigo Testamento? Eu estou aqui com a Bíblia Católica, entendeu? Bíblia de Jerusalém, muito boa, uma excelente versão. Para mim é a melhor versão bíblica dentro da Igreja Católica, chama-se Bíblia de Jerusalém. Tem outra, tradução ecumênica, a TEB, né? Tradução ecumênica da Bíblia, né? Mas isso é outra história. É bom a pessoa que é estudante de Bíblia ter várias traduções da Bíblia, principalmente aquelas mais próximas dos originais. Tem as perebas, as traduções perebas, as traduções que não dá para engolir, a gente também tem que ter, para a gente saber diagnosticar, orientar o nosso povo por onde deve ir. Por esse caminho não, mas por esse caminho sim. Ok? Como eu disse, existe aí uma fábrica de traduções bíblicas em função da inversão de valores moral em todos os sentidos na nossa sociedade. A gente tem que ter muito cuidado. Entendeu? E tem gente aí, eu comprei essa Bíblia aqui, aí começa a ensinar, aí pega o rodapé que vem os comentários, as interpretações, aí começa a verbalizar, não tem um critério de ver que tipo de interpretação é aquela ali, se a interpretação corresponde com a verdade. O negócio é sério, muito sério, entendeu? Bom, quais são esses livros? Quais são esses livros que está no cânon samaritano, que está no cânon da Igreja Católica, como deuterocanônicos, e que não estão no cânon judaico, e nem também estão no cânon evangélico? Quais são? Vamos ver. Aqui no índice da Bíblia de Jerusalém, esses livros aparecem. Nós temos... Eita! Opa, deixa eu ver, está aqui. Temos o seguinte. O primeiro deles, o livro de Tobias. O segundo deles, Judite. Não é? O Esté não entra, porque tem o Esté hebraico, tem um pedaço do Esté grego. Mas isso é outra história, não vamos entrar agora não. Aí depois nós vamos para Eclesiástico. Não é? Deixa eu ver, Tobias 1, Judite 2, Eclesiástico 3, 1 Macabeus 4, não é? 2 Macabeus 5
entendeu? E ainda tem outro, O livro de, deixa eu ver, da sabedoria, livro da sabedoria 5, entendeu? E o livro de Baruque, profeta Baruque, né? Que também ele é apócrifo também, ok? São estes livros que não tem no cano judaico e nem no cano evangélico, mas tem no cano samaritano e na segunda lista de livros aprovados pela Igreja Católica a partir do Concílio de Trento, chamado de deuterocanônicos. Deutero significa segundo, 2, não é? Segunda lista. Não dá para engolir, com todo respeito. Mas o fato é o seguinte, esses são os livros do Antigo Testamento acrescidos no cano católico e no cano samaritano, mas não está acrescido, não se encontram no cano judaico e nem tampouco no cano evangélico. Aí você me pergunta, Antônio, mas o evangélico pode ler esses livros apócrifos? Não só pode, como deve. Entendeu? Tanto é que eu estou aqui com a Bíblia evangélica, uma tradução evangélica, da ICP, né, que lançou essa Bíblia apologética com apócrifos. Todos os livros apócrifos, que só tem lá no cano samaritano e no cano da Igreja Católica, mas não tem no cano judaico e nem tampouco no cano evangélico, entendeu? Todos esses livros apócrifos estão aqui traduzidos. Logicamente, o tradutor, ao traduzir esses livros, ao adotar esses livros na sua Bíblia, ele vai lá fazendo algumas ressalvas, orientando as pessoas quanto às doutrinas, os erros doutrinários contidos nestes livros ditos como apócrifos do Antigo Testamento, ou deuterocanônicos para muita gente aí. Mas o fato é que, por quê? Aí o pessoal diz o seguinte, não, os evangélicos não aceitaram esses livros porque Lutero foi que não aceitou, que rejeitou. Lutero foi que fez a confusão toda. Lutero rasgou a Bíblia. Os protestantes rasgaram a Bíblia. Não é assim. Você está totalmente equivocado. Você precisa reler a história da Reforma. Você precisa abrir o seu olho, estudar mais história da igreja. Não somente de uma igreja, de outras igrejas também. A igreja, antes de ela ser institucional, antes dela ser de placa, ela é uma igreja espiritual. Ela é uma igreja de Jesus Cristo. Não é? É uma igreja que não está presa a denominações. Mas, deixando isso para lá, eu queria dizer o seguinte, para você que está desinformado sobre a questão de Lutero, Lutero, quando traduziu a Bíblia do latim para o alemão, que ele presenteou ao rei da Alemanha, ele também traduziu os livros apócrifos, viu? Ele traduziu, só que ele colocou as ressalvas dele, mas ele traduziu. Lutero não proibiu ninguém de ler os livros apócrifos, não. É bom que você leia. São Paulo diz o seguinte, examinai tudo e ficai com aquilo que é reto. Ora, mas está aí. Eu já li os livros apócrifos, tanto do Antigo Testamento, como do Novo Testamento. Eu e muitos outros pastores que já fizeram isso, nós temos moral, conhecimento, com toda humildade, digo isso, entendeu? De nós dizermos, isso aqui é certo, isso aqui é errado. No aspecto histórico, se bem que tem algumas viajadas da maionese, os livros apócrifos, eles apontam acontecimentos que ocorreram de fato na história. Por exemplo, a Revolução dos Macabeus, historicamente aconteceu. Historicamente aconteceu. É só você ir lá na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que está lá, ele narra esse fato que ocorreu nesse período de 400 anos, nesse intervalo onde das escrituras do Antigo Testamento para as escrituras do Novo Testamento, não foi escrito nada em termos de revelação divina, mas em termos de revelação histórica, da história, da questão do povo judeu, muita coisa aconteceu. Em relação a isso, os livros apócrifos batem, eu diria até 70%, aproximando-se da história, ou acertando na história. Mas uma coisa é você relatar uma coisa historicamente, outra coisa é você fazer revelações relativas à doutrina.
A questão com os apócrifos, se bem que tem algumas viajadas históricas, mas a questão com os apócrifos não é nem a história que ele apresenta, mas são as doutrinas implícitas nessas narrativas contidas nos apócrifos do Antigo Testamento. Por exemplo, Tobias. Lá onde Tobias, o anjo se aproximou, se revelou a Azarias, ou melhor, a Tobias, como sendo Azarias, né? Dizer, eu sou Azarias. Lá pela frente se revela, eu sou o anjo Rafael. Quer dizer, dá a ideia o quê? Que o anjo mentiu. Meu querido, nós sabemos doutrinalmente, anjo que mente, ele não é anjo fiel a Deus, ele é anjo fiel ao demônio, ele é anjo dos infernos. Porque somente o demônio, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, seguindo a rebelião de Lúcifer, é que acompanharam a filosofia de Lúcifer. Qual é a filosofia de Lúcifer? Matar, destruir, não é? E mentir. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, um anjo se aproximar de Tobias, dizer que o nome dele era Azarias, e lá pelas tantas ele revela que é o anjo Rafael, é uma mentira, é uma mentira. Eu não imagino Deus enviar um anjo para mentir a um servo dele. É impossível. Então, logo, passa a ideia de que a mentira é válida, mentir é saudável, mentir vale a pena em determinadas circunstâncias. Né? Tá valendo aquele princípio. O importante, não importa os meios, o importante é o objetivo. Os meios para você chegar ao objetivo não importa, o que importa é chegar ao objetivo. Só que para chegar ao objetivo, que era a libertação de Sara do demônio chamado Asmodeu, o anjo mentiu. Não é assim. Quer ver outra mentira? Outra mentira está lá no livro de Macabeus, capítulo 12, onde é recomendado a oração pelos mortos, para que eles sejam salvos, para que eles sejam ressurrectos. Né? Meu querido, preste atenção. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, e ele passou os 3 dias na caverna, isto é, na sepultura, no túmulo, ao 3º dia ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é a ressurreição de toda a humanidade. Toda a humanidade tem a sua futura ressurreição garantida na ressurreição de Cristo. Não importa que ele seja, se ele seja católico, espírita, evangélico, budista ou ateu, não interessa. Toda a humanidade irá ressuscitar, porque o processo da ressurreição para toda a humanidade já foi garantida em Jesus Cristo. Só que essa ressurreição, ela será concretizada ou de uma forma gloriosa ou para a perdição eterna. Está lá em João. É só você ler as escrituras. Tá? Então, a pessoa não precisa de orações para se purificar dos pecados, porque a purificação dos nossos pecados é única e exclusivamente somente em Jesus Cristo, que assumiu todas as nossas dores. Está lá em Isaías 53, né? Assumiu todos os nossos pecados, né? As nossas enfermidades, fomos sarados, curados pelo sacrifício da cruz de Cristo. Portanto, oração não bota morto para o céu, oração não purifica pecado de ninguém, oração não faz ninguém ressuscitar depois da morte, porque essas coisas só quem faz é Jesus Cristo, certo? O purgatório, existe purgatório? Sim, existe purgatório, por que não? Purgatório existe em Jesus Cristo, mas enquanto a vida após a morte, não tem purgatório, não é assim. Há várias teorias sobre isso, como se dá, etc. Alguns a gente pode até, talvez, né? Quem sabe, mas a gente vai para as escrituras, elas caem, elas perdem valor, se é que tem algum valor, né? Enfim, a doutrina do purgatório encontrou base aí no livro dos Macabeus, mas na igreja primitiva isso não tinha história de oração pelos mortos. Para purificar pecado, para a pessoa ressuscitar, não. A oração, mas morreu alguém, eu não posso orar. Você pode orar, tem que orar. Não pela pessoa que morreu, porque já morreu, acabou. Hebreus, lá em Hebreus, deixa eu ver, 9:27, entendeu? Diz o seguinte: está determinado que o homem morra uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Então,
se você tiver de fazer o bem, o que você fizer aqui, que Deus possa considerar no julgamento final, em prol da tua vida eterna, é só aqui. Porque depois, tira o cavalinho da chuva. Tira o cavalinho da chuva, porque isso não existe. Eu não quero dizer aqui, não tenho moral para isso, não quero ter, não tenho direito, não quero ter autoridade de dizer quem está salvo, quem está condenado. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Primeiro porque eu sou um cara pecador. Tenho meus defeitos. Todos nós temos. Se alguém abrir a boca e dizer, eu não tenho pecado, está mentindo, viu? Esse negócio de super crente, super cristão, santinho do pau, não funciona comigo. Entendeu? Quem diz que não tem pecado já está pecando. Portanto, eu digo, eu tenho pecado. Todos os dias peço a Deus que tenha misericórdia de mim. Todo dia, salvação todo dia, porque todo dia a gente tem que pedir a Deus perdão pelos nossos erros. Porque não vem dizer que durante o dia ninguém comete pecado, ninguém comete uma falha, porque é mentira. Né? Até o último segundo da vida da gente, eu estou cansado, vou ficar careca de dizer isso, entendeu? Aqui uns cabelinhos brancos, graças a Deus, entendeu? Careca de dizer isso, que até o último segundo de vida da gente, Deus está transformando a vida da gente. Né? Aí eu sou crente, eu sou convertido, eu não preciso de bênção, eu não preciso de salvação, eu não preciso da misericórdia de Deus. Aí é que você se engana. Aí é que você se engana. Entendeu? Porque se eu chegasse a dizer, eu sou santo, não preciso mais de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Lugar de santo não é aqui, não. Lugar de santo é no céu. Como isso não aconteceu, porque até o último segundo da vida da gente, Deus está trabalhando no Espírito Santo, então eu prefiro dizer, hoje eu estou enfrentando uma batalha contra o pecado, porque a toda hora a gente está sendo espetado, né? Setado por uma situação de pecado, e a gente tem que ter muito cuidado. Portanto, nada de super crente. Mas voltando para cá, desculpe. O fato é que os livros apócrifos, eu já demonstrei 2 exemplos do Antigo Testamento, que entram em contradição, em desarmonia com o restante das Escrituras. Porque quando eu digo que eu preciso que um anjo mente, que é outro exemplo, no mesmo livro de Tobias, o anjo, de nome Azarias, que se revela como anjo Rafael lá na frente, ele vai dizer que o demônio só vai ser expulso quando queimar incenso, quando queimar o fígado do peixe, né? E o óleo do peixe sendo queimado, aí o demônio será aprisionado, o demônio será expulso. Ei, meu querido, isso aí é ritual de magia, isso aí é ritual de ocultismo. A Bíblia não dá amém para isso. Entendeu? A Bíblia não dá amém para esse tipo de ritual mágico, de bruxaria. Entendeu? Para expulsar o demônio, você primeiro de tudo, além da oração de uma vida legal com Deus, você precisa se apropriar da autoridade que Cristo deu. Imporão as mãos e expulsarão demônios em meu nome. Lá em Marcos, capítulo 16, não está dizendo que a pessoa tem que ter um óleozinho de fígado de peixe para expulsar o demônio ou para curar uma pessoa, não. Está dizendo que a pessoa tem que se apropriar, aquele que crer, se apropriar da autoridade de Cristo, e em nome de Cristo, e somente em Jesus Cristo, expulsar toda enfermidade e expulsar tudo aquilo que vem do diabo. Inclusive, falsas enfermidades, viu? Mas isso é outra história. Qualquer dia desse eu darei aqui um curso de libertação, de exorcismo e libertação. Que tem muita gente aí fazendo exorcismo, fazendo macumbaria, pensando que é exorcismo. Não tem nada a ver com exorcismo. É pura macumbice. Né? Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é muita feitiçaria. Né? E não dá mesmo. Certo? Bom, minha gente, por hoje é só. Entendeu? Vão orando por mim, vão pedindo a Deus. Agradeço aos irmãos na minha igreja e fora da minha igreja, de outros segmentos evangélicos. Tem até católicos orando por mim. Continue orando por mim, porque esse trabalho não vem do produto Antônio, esse trabalho não vem do produto da minha imaginação. Esse trabalho é um trabalho criterioso. Cada vídeo que eu gravo aqui, né, eu verifico, olho, estudo, eu não jogo as coisas ao léu, não. Enfim, eu estou amparado pela graça de Deus e também pelo trabalho pastoral lindíssimo da minha igreja, através do pastor Henrique e das orações de outros irmãos, a quem eu sou muito grato mesmo. Fica com Deus, um restante da semana maravilhoso para você.
Amém, amém, amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, para você. Tchau, tchau, meu querido irmão e minha querida irmã. Amém?